Que a paz seja conosco. Chegar a esse ponto do nosso estudo é extremamente interessante, porque esta divisão didática do Livro dos Espíritos me parece ter sido buscada também pelo codificador, de tal sorte que quando ele tem a chance de desenvolver a análise posterior daqueles escritos que estão lançados em o Livro dos Espíritos, ele se preocupa muito em manter esta fidelidade àqueles pontos originários. Vocês que nos têm acompanhado, e são mais de 100 domingos, na verdade 114 domingos hoje, que temos a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, já se deram conta que há uma evolução na maneira como Allan Kardec faz a abordagem dos espíritos. E esta evolução se dá no sentido de nos permitir compreender cada vez mais detalhadamente as questões que nos envolvem enquanto espíritos reencarnados. Superada a fase do estudo das leis morais, onde todos temos por meta, enquanto espíritos, atingir a perfeição moral, ele se debruça então no que nos está reservado, seja aqui enquanto espíritos reencarnados, seja na volta à realidade de onde procedemos. Ele se pergunta e pergunta aos espíritos o que será dos nossos próprios espíritos em decorrência das ações que praticamos, dos pensamentos que emitimos, das palavras que eventualmente espalhamos, qual seja, numa síntese bem clara, que sentimento nos mantém. E analisando as respostas que ele vem de obter, divide os tópicos desta quarta parte em dois grandes grupos: as penas e os gozos que poderemos usufruir na terra e as penas e os gozos que poderemos usufruir além da existência corporal. Então, este primeiro grande bloco de questões vai necessariamente nos remeter a questões como da felicidade, da infelicidade na terra e relativas sempre, a questão ligada à perda dos entes amados, capaz de provocar mudanças muitas vezes substanciais nas nossas existências, a questão de se colocar um término à existência via o suicídio, etc, etc. Hoje nós nos ateremos ao exame das questões de número 920 a 933, e todas elas tratam acerca da chamada felicidade ou infelicidade, que são sempre, como vocês poderão perceber, relativas. Kardec inicia esse grupo de questões perguntando aos espíritos se é possível na Terra gozar da completa felicidade. Ele vai ao máximo. É possível? Os espíritos lhe dizem, porque a existência na Terra
é pedida pelo Espírito para a sujeição, ou para que ele possa se sujeitar a provas. Outras vezes, a existência na terra nos é um mecanismo de expiação. Logo, quando deliberamos ou somos induzidos a recomeçar uma experiência na terra, trazemos conosco a somatória de todas as nossas existências precedentes e trazemos também um desafio, o de vencer a determinadas questões que são ainda impeditivas da nossa felicidade plena. Precisamos demonstrar, como um aluno em qualquer circunstância no exercício do ano docente, precisa demonstrar aptidão para superar aquela série em que está matriculado. É assim então que nós, que trazemos para a existência provas, ou que somos trazidos à existência para expiar, nós então não temos condições de usufruir aqui aquilo que se pode chamar plena felicidade. Dado que na terra não é possível esta plena felicidade, fica então evidente que nós teremos que, de uma certa forma, trabalhar as questões às quais estamos submetidas para bem aproveitar a nossa passagem pela terra e definitivamente permitir a abertura de outras dimensões quando a terra viermos a deixar. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um ensino acerca das muitas moradas. Conversando com os apóstolos, Jesus, segundo registram os evangelistas, teria dito que a casa do Pai, Deus, é repleta de moradas. Esta casa, o universo, ou como nos diz Galileu Galilei, em uranografia geral, a Gênese, é formada de múltiplos universos. E estes múltiplos universos são todos eles dotados de mundos capazes de permitir aos espíritos experiências que vão da escala primitiva até uma escala próxima à da plena felicidade. Porque na evolução dos mundos, nós vamos percebendo os espíritos cada vez mais desmaterializados. Logo, as experiências físicas, tais quais aquelas que nós presentemente temos a necessidade de enfrentar na Terra, deixarão de ser necessárias. É um progresso. Quanto mais desmaterializado, mais feliz o espírito se sente e, consequentemente, muito mais conhecimento e capacidade de servir ele vai obter. Lá, naquele capítulo 3, quando Kardec nos traz uma comunicação de Santo Agostinho, o item é o 13, nós encontramos o seguinte: a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos outros homens.
com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente lhe permite desenvolver as potencialidades, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito ao progresso do espírito. Fica evidente, então, a lógica de toda a situação. E nós podemos trabalhar para tornar a nossa existência aqui mais suave? Evidentemente que sim. Basta que silenciemos aqueles valores que ainda insistem por decorrerem do egoísmo e valores negativos que são e que nos impedem dessa vida mais solidária. A Terra se caracteriza por cada um pensar em si, pouco se importando com a dor e o sofrimento daquele que vai ao lado. Exatamente porque todos nós não cansamos de dizer que as nossas dores são maiores do que as dores do próximo. Porque assim fazemos, fica distante estar da felicidade. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, diz Kardec na 921. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Dizem os espíritos que o homem é o obreiro da própria infelicidade. Se praticasse a lei de Deus, há muitos males, ou de muitos males, estaria automaticamente livre e proporcionaria a si mesmo uma felicidade tão grande quanto a que comporta uma existência rude, grosseira, como a da terra. Comentando a questão, Kardec nos dá uma lição bastante útil. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tiverem sido os preparativos que fizer para empreendê-la. Mas é isso que ocorre. Nós vivemos atentos à realidade de onde viemos, ou nós vivemos na terra como se os nossos dias todos devessem ser aqui traçados. Não nos dispomos a pensar além daqui. Basta-se ver objetivamente o espaço que a pessoa reserva para uma reflexão. As 24 horas do dia, das quais o camarada gasta 8, se tanto, para dormir, essa noite todo mundo pode até alegar que dormiu menos, efetivamente foi isto, né? Talvez a primeira em cada ano. Tem um dia que eu durmo menos, no dia da mudança do horário normal para o horário de verão. Para aqueles que têm 40 anos, não é o meu caso, essa é uma experiência vivida a tempo, né? Os que têm menos, que é quase o meu caso, sabem porque mamãe contou quando começou. Mas o fato é que a pessoa das 24 horas tem o período que reserva para cuidar, para o repouso. A natureza pede esse período. Há o período em que o cidadão trabalha para a subsistência com afinco,
às vezes imaginando o período da própria aposentadoria, então condiciona os anos de trabalho na contagem regressiva. Faltam 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, aí começa a contagem em dias, 365, 364, todas as preocupações com o transitório. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui. E a preparação para o definitivo? De que maneira nós nos portamos pensando no definitivo? De que sorte tem sido a nossa conduta? Conscientes que estamos a cada momento, notadamente os espíritas, que aqui estamos de passagem. Como nos apresentaremos na realidade espiritual? Olha, tem uma larga folha de serviços prestados ao bem. Ótimo. De quem? Ao meu. Ao seu bem. Eu cuidei de mim bem detalhadamente. Muito amiudemente. Talvez aí seja complicado. Porque Jesus, o exemplo que a divindade nos concedeu, mandou-nos amar a nós mesmos, sim, mas desenvolver o amor ao próximo. Logo, na medida em que nós pudéssemos nos ocupar das questões definitivas, talvez experimentássemos desde já a felicidade. Os inúmeros exemplos trazidos por Kardec na obra O Céu e o Inferno, e aqui vou abrir um pequeno parênteses, voltarei a essa obra muitas vezes no transcurso da exposição da parte 4ª, mas esta obra, cuja leitura é altamente recomendável, ela parte das entrevistas que Kardec desenvolve com os espíritos que compareciam ou eram evocados na sociedade em Paris. Esses espíritos se apresentavam nas reuniões mediúnicas, escrevendo, falando, e para todos eles, Kardec endereçava uma pergunta básica: como você está? Ele nunca perguntou onde você está, até porque a entidade estava ali. Como você está? E o sujeito dizia: estou infeliz. Mas como você está infeliz? Eu não pratiquei o bem. E como você está? Nossa, eu sinto uma alegria. Uma alegria? Uma alegria. Consegui vencer a mim mesmo em algumas limitações. Curiosamente, os felizes na realidade espiritual eram exatamente aqueles que na terra tinham condutas que nós reputamos infelizes. Passavam por situações que reputamos infelizes. As doenças, aceitas sem reclamar, porque doença com reclamação já está quitada. Doença aceita sem reclamar. A limitação aceita por convencimento de que as limitações ou são pedidas por nós ou são a nós impostas, visando o nosso crescimento. Então, nesses diálogos, ele foi colhendo esse perfil, dizendo: a terra é mesmo um mundo em que as pessoas se dispõem a ser provadas e pedem experiências rudes, ou é um mundo para o qual os espíritos, no estágio evolutivo em que nos encontramos, precisam ser trazidos, às vezes internados em corpos que lhes são meios totais de contenção, para que eles possam assim ser medicados e avançar do ponto de vista evolutivo. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta
para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta que nós vamos ouvir é uma resposta que demonstra o quanto ainda estamos tão distantes de proporcionar esta soma de felicidade comum. Dizem-nos eles: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E a gente não precisa andar mais do que 1 quilômetro daqui para constatar quanto muitos ainda não dispõem do necessário. Quando tínhamos sob o teto desta casa o albergue noturno, não precisaríamos andar mais do que alguns passos para ver criaturas cuja posse de bens materiais era limitada a um saco de estopa ou de algodão em que os seus pertences estavam guardados. E aquela era a somatória dos bens de que a pessoa dispunha, sem nem mesmo o necessário. Mas nós não estamos aqui só para isto. E a felicidade moral? Com relação à vida moral, tranquilo, 2 pontos que você deve buscar: a consciência em paz e a fé no futuro. Consciência em paz e a fé no futuro. Não foi por acaso que também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 11, Kardec traz a mensagem de um espírito protetor. O capítulo é o 11, o item é o 13. Um espírito protetor da cidade de Cracóvia, que no ano de 1861 escreveu para aqueles que estavam na sessão em que ele participava, e depois para todos nós, que a caridade nos faz trabalhar para amparar aqueles que não dispõem do necessário. Mas a caridade, como os próprios Espíritos não cansam de nos ensinar, não se restringe a dar bens de natureza transitória, mas deve compreender também a benevolência, a compreensão das limitações do próximo, porque também nós somos limitados. Diz Kardec: o que para um é supérfluo não representa para outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. E aí os espíritos dizem: de acordo com as tuas ideias materiais, sim. Os seus preconceitos, a vossa ambição, a vossa ridícula extravagância, lá na frente compreendereis a verdade. Não há dúvida de que alguém que tem 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a ter só 10.000, vai se considerar uma pessoa desgraçada, por não mais poder fazer a mesma figura, ter no forno os mesmos alimentos, não ter cavalos, não ter empregados, não satisfazer as suas paixões. Ora, você é um espírito. Acorde, acorde. Uma pessoa assim acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, você acha que alguém assim seja digno de compaixão? Ao seu lado existem muitos morrendo de fome, de frio, sem um abrigo onde colocar a própria cabeça. Um homem criterioso
a fim de ser feliz, e aqui nós descobrimos quanto estamos distantes de ser criteriosos, porque a medida da felicidade nos ensinam os Espíritos, e vejam vocês a prática. Quer se sentir feliz? Quero, olhe para baixo. Mas as pessoas insistem em olhar para cima, invejando o que outros têm, e só se sentem felizes quando alcançam a posição superior, quando o verdadeiro sentimento de felicidade é olhar para baixo e ver aqueles muitos que dariam tudo para estar no lugar que estamos, mas que nós, infelizmente, não reputamos o melhor. Os muitos. Temos sido bombardeados com notícias a respeito de desgraças disseminadas. E não estou me referindo às da política no Brasil. Estas são antiquíssimas. Enquanto não permear a educação, a instrução, escolheremos representantes sem nem nos perguntarmos as ideias que eles têm. Elegemos por simpatia, porque integram este ou aquele grupamento, porque tem esta ou aquela posição social, ao invés de perguntar as suas ideias, porque se as suas ideias não forem válidas, não é possível que as leis que eles produzam, as técnicas que eles tenham para dirigir, sejam as mais adequadas. E o resultado, o sofrimento é resultado disto, das más escolhas. Quando sabemos escolher, eventualmente poderemos até nos orgulhar, mas importa seguir. E nós somos bombardeados, dizia eu, por notícias de pessoas que morrem, perdendo a existência, tentando fugir da opressão, que morrem tentando cumprir distâncias em veículos como os navios sem condição alguma, barcaças, que fogem dos ambientes de guerra, que são bombardeadas sem que se lhes pergunte o que defendem, como defendem. Há senhores do mundo que, detendo armas, as exibem, e a televisão, os meios de comunicação em geral, reproduzem imagens tristes que nós talvez não imaginássemos rever pelas nossas retinas. Síria, Afeganistão, Iraque, quantos outros nomes nós precisaremos anunciar? Basta. Não é possível ainda encontrar nos nossos dias criaturas sendo mortas por pessoas indiferentes que habitam ambientes extremamente confortáveis e distantes, em nome de ideologias que entendem as mais adequadas. Cuide cada um de si. E se queremos ver aqueles que lá estão deixarem de lutar por causas que reputamos inválidas, sejamos solidários a cada um deles. Demos-lhes oportunidades e não bombas. É assim que o mundo avança. Uns regurgitando o supérfluo, outros, infelizmente, não tendo o mínimo para sobreviver. Na 924, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, admitindo que na terra nós os temos. Nenhum meio terá ele de os evitar. São os males da natureza. Nós abrimos a nossa fala aqui exatamente pontuando o que os Espíritos já tinham advertido de há muito. Na terra, mundo de expiações e provas, o homem luta contra os outros
e contra a natureza. No final vai descobrir que o maior inimigo está diante dele no espelho, é ele próprio. Mas ele vai desenvolvendo esta luta. E no mundo assim, as coisas não ocorrem talvez como gostaríamos. Nós podemos concorrer, é o que hoje se debate, desde as conferências ambientais da década de 60. O homem se debate a respeito do seu papel na manutenção do clima. Mas os cataclismas são instruções da providência. E já aqui mesmo em O Livro dos Espíritos, nós tivemos a chance de estudar que eles ocorrem como mecanismos de nos fazer avançar. Olha a resposta. O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado obter consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Logo, meus amigos, nós nos encontramos no mundo sujeito a isto. A terremotos, sim, maremotos também, tsunamis, idem, fortes chuvas, ausência delas. Aqui estamos nós, para aprender na adversidade, a educar os nossos espíritos. E Emmanuel tem para nós uma imagem lindíssima. Quem toma nas mãos um diamante bruto não lhe valoriza tanto quando vê lapidado, tanto quanto quando vê lapidado. E como se dá a lapidação de um diamante? Mediante a aplicação de grossas lixas. São as lixas que vão fazer com que o nosso espírito possa evoluir. E tem gente que não quer nenhuma de unha próxima, né? Qualquer ameaça, Deus me esqueceu. Por quê? Me deixou aqui sofrendo. O quê? Tudo isso, aprenda, compadre, que tudo isso foi semeado por você mesmo. Mas e essas desgraças? Estão aí para fazer evoluir o globo todo. Não queremos estar em situação melhor? Sim, mas aqui mesmo, sem passar nenhuma dificuldade. De preferência alguém batendo na porta, trazendo as minhas contas quitadas, né? Mais alguns outros pedidinhos. É por isso que a ilusão fez criar figuras como Fada Madrinha, Papai Noel e outras tantas. Não estou querendo desiludir crianças eventualmente presentes, né? Mas fica tranquilo que algumas são tão incoerentes. Coelho botar ovo, e o camarada vai ensinando isso de geração em geração, né? Sabe-se lá por quê. Por que Deus, pergunta Kardec na 925, favorece com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Essa é sempre a análise nossa comum, né? Puxa, eu tão bom aqui nessa dificuldade, e o meu vizinho, essa tragédia, rico, né? O que ele fez que eu não fiz, né? Olha a resposta. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Agora fica sabendo que a riqueza é uma prova muito mais perigosa do que a miséria. E aqui a gente nem precisa comentar. Basta o sujeito ter um pouquinho a mais para ele se esquecer até de onde veio. Falou, lembra de mim? Você, da onde eu te conheço? Cara, nós brincamos a vida inteira lá. Verdade. Eu não me lembro disso não. Como não se lembra, pô? Viveu no meio da pobreza. Mas isso é uma fase que eu quero apagar. Esquecer. Ninguém admira o pobre. Do pobre o sujeito foge. Em compensação do rico, misericórdia.
né? Todo mundo atrás. Lógico que não é ninguém daqui, tá? Eu estou falando, está sendo gravado. Para ser, evidentemente, está sendo disseminado lá na Europa. O pessoal de lá talvez esteja mais atento. A 926 nos traz uma questão muito profunda, porque ela vai nos posicionar exatamente para o entendimento do que é necessário e do que se torna supérfluo. Nós já havíamos estudado isso em O Livro dos Espíritos anteriormente. Vejam só, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições, porque nós vamos criando necessidades. Vejam hoje a necessidade de ter internet no smartphone. Há um tempo atrás era uma bênção ter o celular, porque permitia a comunicação sem precisar nos dirigirmos a um orelhão, sem pedir o empréstimo de um aparelho telefônico. Hoje, então, nós temos o celular, mas o celular, para a última coisa que serve, é para a ligação. A prova disso é que as pessoas não se falam mais, elas se comunicam escrevendo e criam comunidades onde todo mundo escreve o dia inteiro. E se você ficar atento, não faz mais nada, porque tem alguém sempre lá disparando alguma mensagem, né? Às 5 da manhã, às 6h15, às 11h30 da noite, e o notívago à 1h30 da manhã. Mas aquele que acorda cedo às 5h30 vai te bombardear logo cedo. Então são mensagens, fotos, notícias as mais cabeludas. Se a gente seguisse aquilo ali, já tinha perdido a vontade de viver, né? Políticos são presos ali todo dia, derrubados, erguidos. Outros são conduzidos para lá e para cá. As pessoas comuns não veem a hora de aparecer e postam de tudo. Almoçando, bate um selfie e põe. Almoçando, almoçando. Como se os outros não almoçassem. É verdade, tem muita gente que não, né? Tomando banho, felizmente isso ainda não está em moda, mas quando surgir vai ser uma tragédia, né? Em tempos de crise de água, como aqui em São Paulo, camarada já pode postar uma selfie exatamente assim, tomando banho. Outros não terão essa aventura. Mas Kardec então ouve dos espíritos o recado: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos enganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao mundo dos egoístas. Ao número, o reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova e deve ser suportada com coragem. Logo, não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E eles dizem que verdadeiramente infeliz é o homem quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Mas pedem que observemos o seguinte: pode acontecer que essa privação se dê por sua culpa. Então
de quem ele vai se queixar? De si próprio, e não de outro. Mas Nazil, e se ele estiver sofrendo porque alguém lhe aplicou um golpe? Ora, coitado daquele que aplicou o golpe. Mas e o que está passando? Certamente, se não murmurar, logrará avançar. Mas se sair murmurando, já perdeu a chance. Vejam, eles são muito claros no jogo, né? Não nos iludem. Nada de passar a mãozinha na cabeça, oh, que sofrimento. Para estar na terra, espírito evoluído não é, ponto. Primeira regrinha do jogo: espírito em evolução, todos somos, maior ou menor. Quanto maior a nossa resignação, melhor. E eu sei que estou falando aqui para pessoas resignadíssimas, né? Cujas contrariedades são aceitas com um sorrisão enorme. Nossa, só isso, que bom, tranquilo, né? Tenho certeza. Ninguém riu, deve ser mesmo. Na 928, evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão eles, né? Antes de eu comentar esse contexto, vou na pergunta suplementar. Acharíeis então justo que um filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? E aí os espíritos tiram sarrinho em Kardec, né? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida das suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. E aí eles dão um exemplo muito simples. Em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico. A questão das opções. Nós temos aqui no salão inúmeros pais que, tendo filhos sob sua responsabilidade, precisam aprender a observá-los. Há muitos profissionais frustrados. De todos esses anos do magistério, eu tive a oportunidade de presenciar 3 cenas em relação ao assunto que me marcaram muito. No dia da formatura, quando nós temos a oportunidade de receber os pais na universidade, que se congraçam com os filhos pelo êxito lá do bacharelado em Direito, etc. Eu vou me reportar uma só dessas situações. Causou-se muita tristeza quando, depois que recebeu o diploma, né, a pessoa que o havia recebido esperou o término da cerimônia, e eu estava próximo, para entregar o diploma ao pai. E disse: olha, fiquei aqui 5 anos por tua causa. Você queria isto, não é? Estou te entregando. Muito obrigado por ter pago. Agora vou fazer o que eu quero. Eu fiquei assim, né, estupefato. Aí o pai percebeu que eu tinha visto a situação, ficado surpreso. Ele me disse: eu achei que era o melhor para ela, então eu a obriguei a fazer o curso. E ela tinha sido uma aluna muito mediana, né? Aquelas que passavam sempre assim, se a média era 7, ela tirava 7,1 ou 7. Se dependesse do exame com média 5, era 5 ou 5,1. Passou o curso em brancas nuvens. Ela fez aquilo para atender à determinação paterna. Deixemos que os nossos filhos optem por aqueles que são os caminhos que eles têm mais
atração. Não nos preocupemos nem com a maneira como eles se manterão amanhã. É uma questão que eles deverão decidir. E nós não teremos condições de acompanhá-los por toda a existência. Deixa o que façam. Ofereçamos o que está à nossa disposição, com a nossa vontade, mas as trajetórias são deles. Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora não tenham recursos, né? Embora ao seu lado tenha abundância, e só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? E eles dizem: olha, nunca ninguém pode ter a ideia de deixar-se morrer de fome. E aí está a razão pela qual abandonei as dietas, né? Porque seria morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si, né? Nós queremos ofícios que não sejam desprezíveis. Vem agora uma grande questão em que Kardec nos fala sobre preconceitos sociais. A pessoa que não quer um trabalho para mudar a sua maneira de viver, né? Entre os que não têm preconceitos ou os que põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas, independentemente da vontade delas. Numa sociedade organizada, diz-nos ele, ninguém deve morrer de fome. Então, se não puder ter êxito numa tarefa, devo buscar outra, mas diante da dor, ninguém deve morrer de fome. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, nós vimos os indícios de uma civilização. E os Espíritos respondem: uma sociedade organizada, civilizada. Nós estamos ainda distante disto, né? Se os poderosos do mundo jogam bombas quando deveriam atirar alimentos, se mandam homens de farda quando deveriam enviar médicos, dá para a gente ter uma ideia do que é a civilização humana. A dor do próximo, se não for na nossa casa, não tem nenhum sentido. E as pessoas são estatísticas, infelizmente, estatísticas lidas ainda no sentido da dependência. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que você julga felicidade, muitas vezes traz aflições. O sofrimento está por toda parte. Agora, para responder o que você me perguntou, vou te dizer o seguinte: as classes a que chama sofredoras são mais numerosas sim na Terra. Mas a Terra é um mundo do quê? Expiações e provas. Vai querer o que aqui? Mesmo assim, uma natureza lindíssima à nossa disposição. Nossos pulmões podem se encher do ar e nada nos é cobrado ainda por ele, né? Já tem algum governante que, pensando na retenção do vento, ainda vai tributar o ar, né? Diz-nos ele: quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e então ele vai descobrir o paraíso terrestre. Que bom, né? Tomara estejamos aqui. Mas não vai ser tão já, tá? Não fique imaginando, talvez daqui a uns 50 milênios a gente consiga começar a ter estes sinais.
Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E eu confesso para vocês, ouvi uma palestra do José Raul Teixeira a respeito disto, que me deixou emocionado. Você estava lá em Matão, quando ele fez a palestra no centenário de Uclarim, usando esta... Foi você que me levou. Isso, estávamos juntos, você, eu, ele, quando ele abordou exatamente a questão 932. Por que é que no mundo os maus sobrepujam? A resposta, em relação aos bons, a resposta é claríssima: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. É só uma questão de fazer imperar. Os maus têm que ser colocados no próprio lugar que lhes pertence. A última das questões: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? E a resposta eu nem precisava dar, né? Porque você já teria condições de responder de pronto. Claro que sim, e muito mais. O homem é orgulhoso, é avarento, é invejoso, tem ciúmes e uma série de paixões que são as torturas da sua alma. E aí o Espírito decorre a respeito da inveja e do ciúme, esses pontos que vão nos conduzir e efetivamente nos conduzem a experimentar os sofrimentos de natureza moral. Kardec, nos comentários que faz a esta resposta, que é grande, e os comentários também são grandes, ele nos diz o seguinte, só para registrar: de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, as coisas da terra, por mais graves que sejam, não vão reter-lhe a jornada e nem causar-lhe infelicidade, que é breve, porque os dias passam e nós temos contas a prestar. Pensando nelas, é que Emmanuel, numa página escrita em 13 de julho de 1959, analisando a questão de número 922 do Livro dos Espíritos, intitulada Felicidade e Dever, nos diz o seguinte: a procura da felicidade assemelha-se no fundo a uma caçada difícil, taxando-se por dom facilmente apressável a quem a procure no ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na usura. Quem a dispute nos prazeres dos sentidos, acordando na cama da enfermidade. Quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Só é possível cumprir o nosso dever. E ele então coloca onde está o dever a ser cumprido. Primeiro, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que nos pede mais do que preces, a fé
pede serviço. No serviço que nos roga compreensão. No ideal que nos pede caráter. No caráter que nos roga firmeza. No exemplo que nos pede disciplina, mas na disciplina que nos roga humildade. No lar que nos pede renúncia, mas a renúncia nos pede perseverança. E no caminho que nos pede cooperação, mas a cooperação demanda discernimento. Por mais agressivos, encerra ele a mensagem, que se façam os empeços do caminho, não te desvie da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. A maioria nem sempre abraça tal caminho. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, todos se encontravam ao lado de Barrabás e Jesus, cumprindo o seu dever, foi perseverante até o fim e pensando na felicidade daqueles que o rodeavam, pediu ao Pai lhes perdoasse a conduta equivocada. Sabe por quê? Diz-nos ele, porque Jesus almejava demonstrar o valor da consciência tranquila, aquela que cumpre aquilo que precisa cumprir.